Imaginem o nosso mundo com suas cidades vibrantes e paisagens de tirar o fôlego. Agora, imaginem o caos se de repente alguns países perdessem suas capitais. O centro do poder, da cultura, da história, simplesmente apagado. O que seria das pessoas, da economia, da própria alma dessas nações? Neste vídeo, vamos embarcar numa viagem hipotética, mas assustadoramente real, para descobrir quais nações estariam fritas sem suas capitais. Através de análises e projeções, vamos entender como a perda dessas cidades icônicas desencadearia uma série de consequências catastróficas, impactando não só o país em questão, mas também o equilíbrio geopolítico global. Preparem-se para uma viagem instigante e reflexiva, onde vamos desvendar a importância crucial das capitais para a sobrevivência e prosperidade das nações. Nas margens do majestoso rio Nilo, ergue-se o Cairo, o coração pulsante do Egito. Mas o Cairo é muito mais que uma simples cidade. Ela abriga cerca de 1/4 da população egípcia, um caldeirão vibrante de cultura e história milenar. Imaginem o impacto devastador se essa metrópole desaparecesse. O Cairo é o centro econômico e cultural do país, um imã para turistas do mundo inteiro, atraídos pelas maravilhas do Museu Egípcio, pelos aromas exóticos do mercado de Khan el-Khalili e pela grandiosidade atemporal das pirâmides de Gizé. O turismo, uma das principais fontes de renda para a economia egípcia, evaporaria da noite para o dia. A perda de empregos, de receita e de investimento estrangeiro seria catastrófica, mergulhando o país em um poço sem fundo. Mas o impacto iria muito além da economia. O Cairo é o centro nervoso do Egito, onde decisões cruciais são tomadas, onde a política e o poder se entrelaçam. A perda da capital lançaria o país em um estado de caos e incerteza. A tarefa monumental de reconstruir o governo, realocar milhões de pessoas e restabelecer a ordem em meio ao caos, seria um desafio hercúleo. O Egito, outrora um farol de civilização, seria forçado a enfrentar um futuro incerto, lutando para se reerguer das cinzas da tragédia. Paris, a cidade-luz, sinônimo de romance, elegância e sofisticação, mas por trás da beleza estonteante, Paris é também o motor econômico da França, responsável por aproximadamente 1/3 do PIB do país. Imaginem Paris sendo apagada do mapa, as ruas charmosas, os cafés vibrantes, os monumentos históricos, tudo reduzido a escombros. O impacto na psique francesa seria devastador. Paris é o principal destino turístico do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente. A perda dessa receita vital seria um golpe esmagador para a economia francesa. Mas o impacto iria muito além do turismo. Paris é a sede do governo francês, o centro nevrálgico do poder político e administrativo. A perda da capital lançaria o país em um turbilhão de incerteza e instabilidade. Grandes empresas, bancos e o setor tecnológico, todos com sede em Paris, seriam dizimados. A perda de empregos, de investimento e de confiança seria catastrófica. Paris é também um dos pontos de transporte mais estratégicos da Europa, conectando a França ao resto do continente. A perda dessa conectividade teria um efeito dominó devastador, paralisando o comércio e o transporte. Sem Paris, a França perderia não só seu motor financeiro e político, mas também parte de sua identidade e influência mundial. O impacto no turismo, na economia e até na imagem do país seria devastador. Tóquio. O colapso da Terra do Sol Nascente. No coração do Japão, pulsa Tóquio, uma metrópole vibrante e futurista, um testemunho da capacidade humana de inovação e progresso. Tóquio é muito mais que uma simples capital. É a força motriz por trás da economia japonesa, representando quase 40% do PIB do país. Imaginem o Japão sem Tóquio. O impacto seria sentido em todo o arquipélago, como um terremoto devastador que abalaria os alicerces da nação. Tóquio é um gigante econômico, lar de grandes multinacionais, um centro financeiro global que dita o ritmo dos mercados internacionais. A perda de Tóquio seria um golpe catastrófico para a economia global, desencadeando uma onda de choque
que reverberaria pelos mercados financeiros do mundo. A cidade é um centro vibrante de inovação tecnológica, onde ideias revolucionárias são transformadas em realidade. A perda de Tóquio representaria um retrocesso significativo para o progresso tecnológico, não apenas para o Japão, mas para o mundo. A infraestrutura robusta de Tóquio, que conecta o país de norte a sul, seria reduzida a escombros. O transporte de pessoas, mercadorias e informações seria severamente prejudicado, paralisando a economia e isolando comunidades. Sem Tóquio, o Japão enfrentaria uma crise de identidade. A cidade, com sua mistura única de tradição e modernidade, é um símbolo da resiliência e da capacidade japonesa de se reinventar. A perda de Tóquio deixaria um vazio profundo na alma da nação. Meio Londres. O declínio do Império Britânico, Londres, uma cidade milenar, moldada pela história, cultura e comércio, ergue-se como um farol de influência global. Mas Londres é muito mais do que apenas a capital da Inglaterra. É o coração pulsante do Reino Unido, um centro financeiro global que impulsiona a economia britânica. Imaginem Londres desaparecendo do mapa. O impacto seria sentido não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, como um lembrete brutal da fragilidade da civilização humana. Londres é um dos maiores centros financeiros do mundo, rivalizando com Nova York e Tóquio em termos de importância econômica. A perda de Londres seria um golpe devastador para a economia global, desencadeando uma crise financeira de proporções épicas. A cidade abriga algumas das maiores empresas multinacionais do mundo, que conectam o Reino Unido ao mercado global. A perda dessas empresas seria um golpe fatal para a economia britânica, resultando em perda de empregos em massa e colapso econômico. Londres é um centro cultural vibrante, lar de alguns dos museus, teatros e universidades mais renomados do mundo. A perda de Londres seria uma perda incalculável para o mundo da arte, cultura e educação. Sem Londres, o Reino Unido seria forçado a confrontar uma nova realidade, uma realidade onde sua posição como potência global seria severamente diminuída. A perda de Londres seria um golpe devastador para o orgulho nacional britânico, deixando uma cicatriz indelével na psique da nação. Washington, D.C., o vácuo de poder global. Em um mundo cada vez mais interconectado, Washington, D.C. se destaca como o epicentro do poder global. Diferente das outras capitais que destacamos, Washington tem um papel econômico menos centralizado, mas sua importância reside em sua posição como o cérebro político dos Estados Unidos. Imaginem Washington, D.C. sendo apagada do mapa. O impacto seria sentido em todos os cantos do globo, desencadeando uma crise geopolítica sem precedentes. A Casa Branca, o Congresso e a Suprema Corte, os pilares da democracia americana, seriam reduzidos a escombros. A perda dessas instituições paralisaria o governo americano, criando um vácuo de poder em um momento de extrema instabilidade global. Embaixadas e centros de decisões diplomáticas que conectam os Estados Unidos ao resto do mundo seriam silenciados. A perda desses canais diplomáticos aumentaria o risco de conflitos e mal-entendidos, potencialmente levando a confrontos militares. A perda de Washington, D.C. seria um golpe devastador para a ordem mundial. Como a única superpotência global, os Estados Unidos desempenham um papel crucial na manutenção da paz e da estabilidade. Sem Washington, o mundo seria lançado em um período de incerteza e caos, com consequências imprevisíveis para a humanidade. A importância vital das capitais. As capitais, como vocês puderam testemunhar, são muito mais que simples cidades. Elas são a alma de seus países, o coração pulsante da política, economia, cultura e história. Perder uma capital não é apenas perder prédios e monumentos, é perder uma parte da identidade nacional. É lançar o país em um abismo de incerteza e caos. A perda de uma capital, como demonstramos em nossa jornada hipotética, pode ser um desastre econômico, político e cultural de proporções inimagináveis.
É um lembrete brutal da importância da resiliência, da necessidade de protegermos não apenas nossas fronteiras físicas, mas também as instituições e os valores que mantêm nossas sociedades unidas. Agora que vocês entenderam a importância crucial dessas cidades, queremos ouvir suas vozes. Deixem seus comentários, compartilhem suas opiniões e reflexões sobre este tema e me digam, qual outra capital vocês acham que é fundamental para o seu país? E por quê? Por